Mas se a gente não acredita no sistema, a gente tem que demonstrar que ele não funciona. E para demonstrar que ele não funciona, veja só, por que é que as cortes internacionais de direitos humanos não aceitam denúncias brasileiras? Têm sido formuladas várias denúncias no campo dos direitos humanos contra o Estado brasileiro, né? E em relação, inclusive, à prática do Estado, a prática racista do Estado brasileiro, que mata preto, que arrasta o corpo da Cláudia Ferreira no asfalto da Avenida Brasil, que tira a guarda de mães que são indígenas e que são de terreiro e que são ciganas, que essas denúncias são elaboradas, mas por que elas não são aceitas na Corte Interamericana da OEA ou na ONU? Porque a gente não consegue esgotar os trâmites legais no Brasil, porque é preciso entrar na justiça, para a primeira instância, para a segunda instância, partir para o CNJ, ir para o STJ, ir para o STF. Existe um vício jurídico que atrapalha tudo isso. Existe um vício, porque essas cortes internacionais, elas só aceitam denúncias depois de esgotados todos os procedimentos internos do país membro. E a gente não consegue fazer isso. Primeiro porque as vítimas... E também tem um dado que eu acho que é importante, né? Vocês vão me desculpar o que eu vou falar, que são os cafetões do sangue do povo de terreiro. A senhora pode falar até palavrão se quiser. Não. Fique à vontade. Que são os cafetões, que são aqueles que se sustentam a partir do nosso sangue, né? Então, esses cafetões, essas pessoas que se alimentam e enriqueceram à custa do nosso sangue, chegam nas vítimas, como aconteceu comigo, chegam nas vítimas e posam para foto, fazem um monte de gracinha na imprensa, falam assim, muita coisa. Alguém toma uma pedrada, a pessoa está lá. Mas, efetivamente, não garante nenhum direito, nenhum respaldo. De verdade. De verdade, reexpõe, revitimiza essa pessoa. Revitimiza essa vítima. Essa vítima, ela é exposta ainda mais aos seus algozes. Essa pessoa ganhou esses cafetões ganharam os louros, esses cafetões ganharam dinheiro de projetos, tiraram as fotos, e esses abutres se alimentaram do nosso sangue, da nossa carne, e seguem fazendo essa política. E é um bate-papo maravilhoso, 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 maravilhoso. E receio eu em informar que a senhora terá que voltar aqui de novo. Flávio, tem pergunta? Pior que tem. Faça. Tem muitas. Vamos lá, Iá. O Ogan tá ali nervoso, que ele tá ali, ó. Meu Ogan tá desesperado. Olha lá como é que ele tá, tadinho. Iá, Daniela Fabiana pergunta assim: a situação da mulher negra no Brasil de hoje manifesta um prolongamento da sua realidade vivida no período de escravidão, com poucas mudanças ao ver da senhora? Olha, Daniela, eu acho que a gente avançou muito. Eu acho que a gente avançou. Eu acho que a gente, né? Eu conheço mulheres pretas e mulheres sensacionais. Lúcia Xavier, né? A própria Cida Bento, do CERT. A gente tem Lélia Gonzalez. A gente tem Beatriz Nascimento. A gente tem mulheres negras que fizeram acontecer e fizeram acontecer. Olha só, gente. Lélia Gonzalez está falando de interseccionalidade, que é um conceito que o pessoal agora, a galera nova, adora usar, né? Ai, porque eu sou decolonial, porque Kimberly Crenshaw inventou a... Não foi a Kimberly Crenshaw. Lélia Gonzalez, em 1985, já dizia da interseccionalidade entre o homem e a mulher, entre classe, raça e gênero. Então, o Guerreiro
falando de auto-ódio lá em 1950. Acho que na mesma época que Fanon fala do auto-ódio, lá na Martinica, o Guerreiro Ramos está falando aqui. Lélia Gonzalez está falando isso em 85. Aqui, esse conceito da Kimberly Crenshaw é da década de 90. Então, a gente tem muita coisa boa, é claro. E, assim, eu vejo que a gente precisa avançar muito. O grande problema, Daniele, é que nós somos muito perigosas. As mulheres negras são muito perigosas porque nós sabemos fazer política desde que nascemos. Nós, mulheres negras, sabemos quando precisamos ser, como diz Benedita, doces como a pomba e ágeis e ardis como a serpente. A gente aprendeu isso para que a gente pudesse sobreviver. Verdade. E somos muito perigosas. E é por isso que as mulheres brancas e a branquitude temem tanto as mulheres negras. E a Carlos Alberto Nunes pergunta, e a senhora concorda com a adversidade no nosso candomblé? Com a adversidade? Como assim? Essa é a pergunta. Ficou em aberto. Ficou em aberto. Provavelmente deve. Não, porque quando ele mandou essa pergunta, a gente já estava falando sobre a adversidade, sobre a questão do. A senhora falou sobre a questão do candomblé, onde tem uma nação diferente da outra. A diversidade são as nossas. A diversidade são os nossos culturais. problemas. Não, diversidade é o que a gente tem de diverso. Sim. Né? A diversidade é o que a gente tem de problemas, de questões que a gente precisa, que são questões adversas. Né? Eu vejo a diversidade como uma riqueza muito grande. Né? Quando a gente está falando de terreiro, e assim, eu quero chamar a atenção, que é uma coisa que foi um reggae que a gente comeu, que eu acho que é um reggae que a gente não pode continuar comendo, por exemplo. Né? Que é a ideia de que tudo é terreiro, de que tudo é candomblé, ou de que tudo é umbanda. Eu fiz um levantamento, a minha tese traz esse levantamento, que é um levantamento na CAPES, que é o Centro de Apoio ao Pessoal do Ensino Superior, que é quem patrocina as bolsas de mestrado e doutorado. E nesse levantamento eu encontrei pelo menos 32 manifestações diferentes de tradição africana no Brasil. Vai do Babassuê, na região norte, a Jurema, a Encantaria, no Maranhão, ao Tambor de Minas, ao Xambá, ao Batuque, ao Candomblé. E o Candomblé é de uma diversidade muito grande, né, minha gente? Porque a gente tem de matriz aí, né, Yorubá, Fon e Banto, né? E isso me chamou a atenção, por quê? Porque uma vez eu estava numa rede social e vi um menino, para variar, um menino, esculhambando uma Ialorixá do Sul, porque ela dizendo que ela estava fazendo naquele dia 30 anos de bacia. E ele veio fazendo um discurso de que que bacia, que era bacio, que bacia era lugar. E assim, isso me chamou a atenção, porque no batuque, né, e o batuque tem várias vertentes, tem batuque nagô, tem o batuque jexá, tem o batuque cabinda, né, tem várias formas de batuque no Rio Grande do Sul, e realmente, você não diz 30 anos de santo, ou 30 anos do que quer que seja, você vai dizer que você tem 30 anos de bacia. E é de uma arrogância e de uma prepotência achar que essa diversidade, que essa riqueza enorme que nós temos no Brasil, ela pode ser resumida pelo umbigo da gente. Pois é. Sabe? Então foi isso que me chamou a atenção. São mais de 30 tradições que já foram pesquisadas, fora as outras que ainda não estão no sistema da CAPES. Tem aquelas que acabaram sucumbindo e desapareceram. Olha, eu vou falar uma coisa para a senhora, doutora Iá. Que prazer em ficar calado.
Sim, porque É isso. agora descobriu. Eu tenho um tempão curtindo essa É um conhecimento que está sendo O despejado. pessoal tá adorando. Eu espero que as pessoas aproveitem, Estão porque eles adorando. gostam de. Eu não sei qual é a mentalidade que a pessoa gosta de fervo. Quando tem tanta coisa boa para se aprender. Flávio,